Boa noite, queridos. Um grande prazer estar de volta aqui. É uma alegria. A nossa igreja, a Igreja Batista Pedras Vivas, está mandando um abraço para toda a liderança, para toda a igreja. Nós temos uma parceria muito gostosa com a Igreja Batista em Cavaleiros. Nós apreciamos muito. Minha igreja fica muito feliz de que eu venha para cá dar aula e pregar. E eles estão reunidos nesse momento. Conversei com meu filho agora há pouco. E eles estão desejando que Deus abençoe esse culto, assim como abençoe a igreja e continue abençoando a nossa parceria. É uma amizade de longa data, ele está falando 2006. 2006, honestamente, eu preciso de ouvir os vídeos de novo, porque eu não me lembro. Então, ele está dizendo que eu vim aqui em 2006, eu só acredito vendo que eu vim aqui em 2006. Então, pastor Ruiter, muito obrigado por receber o Nutra, por divulgar o Nutra, por promover o Nutra Pastoral e da mesma maneira. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, uma parceria muito boa, uma igreja muito saudável. Lá em São Paulo, muitos da minha igreja querem vir para cá um final de semana. É que eles trabalham na segunda. Então eles não têm condição de vir, mas muitos deles têm desejado vir. E eu disse para eles, venham comigo, percam uma manhã de trabalho, mas vale a pena estar aqui, presenciar uma igreja tão forte biblicamente, sadia teologicamente. Então, uma grande alegria, viu? Muito obrigado pelo privilégio de poder pregar nesse púlpito, que eu sei que vocês têm um grande zelo com aqueles que pregam aqui. Eu queria pensar rapidamente, eu não sei até que horas nós vamos aqui, um tempo está, mas eu não quero ocupar muito a atenção de vocês, enfim. Queria pensar um pouquinho sobre os nossos tempos. Eu estou lá em São Paulo, eu estou pregando para um grupo de casais, eu estou pregando sobre um tópico que tem atormentado a vida da gente lá dentro da igreja em São Paulo. A questão dos gêneros. Não é? Então, nós temos trabalhado com essa questão do gênero já há algum tempo, com o nosso corpo de casais, e discorrido sobre por onde caminham algumas inclinações do meio evangélico. E essas inclinações não são nada boas. Eu fui ler uma lista de um grupo que apoia um movimento chamado de igualitário, onde eles entendem que não há distinção entre homem e mulher, são crentes, ou pelo menos se dizem, e eles então fazem afirmações de que não há submissão, não há necessidade de liderança, enfim, eles são um grupo bastante interessante, eles têm um site nos Estados Unidos, e você pode ler as posições deles, mas eu fui ler quem subscreve esse site. E eu cheguei então para ver a lista daqueles homens que subscrevem o site, e eu cheguei assim a nomes incríveis ali, e eu fiquei pensando, será que eles entenderam tudo que eles estão escrevendo aqui? E homens que escreveram livros que eu e você lemos. Livros que estão escritos e vendidos por boas editoras e que estão disponíveis aqui no Brasil, e materiais que estão disponíveis em nome desses autores. E eu olhando para aquilo, eu fiquei muito preocupado com o fato de que talvez esses homens estejam fazendo um desvio de rota no meio do caminho e estão defendendo não uma posição complementarista, mas uma posição igualitária. E essa é uma discussão bastante intensa hoje, fora nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, e a igreja está se enchendo de alguma coisa, enfim. Um autor recentemente, que eu sei que o pastor Ruiter e o pastor Ackley já leram, algo sobre pastorado dele, fez uma declaração que ele faria um casamento gay. Vocês ouviram isso aí, não ouviram isso? De um autor que fala muito sobre pastoreio de igreja. E depois ele foi dizer que não disse, mas aí ele já tinha dito, e então ficou muito difícil de dizer que não disse. Por que pensar um pouquinho sobre o homem aqui na sua responsabilidade, e no mesmo tom com as mulheres, quando chegar o mês de setembro, que eu farei com bastante veemência e prazer, e discorrerei sobre o papel da mulher, enfim, bastante bem em 1 de Pedro 3:1, não só, né? Mas certamente existe uma oposição às Escrituras quando um homem defende essa posição igualitária. E essa posição tem tomado um pouco da nossa atenção lá em São Paulo. A família precisa de alguns fundamentos que são bem sólidos. E nós precisamos ter esses fundamentos sólidos para crescer saudável, uma família cheia de vitalidade, cheia de vigor, cheia de viço. E eu tô
Eu estou pensando que há uma premissa básica que nós precisamos preencher. E aqui não erra só a liderança, aqui erra também a igreja. Não é só um problema de líderes, e você verá isso nos textos que eu vou ler, é também um problema da própria igreja. Uma família, para ser solidamente fundamentada, ela necessita de padrões bíblicos. Uma família, para ser solidamente fundamentada, necessita de padrões bíblicos. E muitas vezes eu vejo que a família não quer ter esses padrões. Quando nós vamos casar alguns, e esse ano nós estamos casando alguns lá em São Paulo, muitos deles talvez nem pensaram em conversar sobre que padrões terão quando tiverem filhos. Porque hoje é o Dia dos Pais. Eles não pensaram como vão educar filhos. Eles não namoraram pensando em como será a comunicação no segundo ano de casamento, no terceiro, se nós tivermos uma doença, se eu tiver uma invalidez, se eu perder o meu emprego, como será o nosso relacionamento se acontecer algumas coisas no meio do caminho. Muitas vezes eu vejo namorados muito mais interessados em desfrutar do momento do que de conversar sobre o futuro e de fazer uma preparação para o casamento, que é o que serve, para que serve o namoro no Ocidente. E então, nós temos um grupo mal preparado para casar, que casa, e você sabe, hoje nós ouvimos isso aqui no Nutra, a taxa de divórcio aumenta assustadoramente, e você vai olhando para isso e vai pensando o que acontece. O que acontece é que faltam padrões bíblicos. E a própria igreja, muitas vezes, não aceita o fato de que precisa desenvolver determinados padrões para que a família que ele vai constituir dali para frente seja uma família sólida. A realidade evangélica atual, olha só, a realidade evangélica atual, ela foi muito bem retratada pelo profeta Jeremias. Você vê como é novo, né? É bem novo. E você vai ver o que ele diz. Eu queria que você abrisse comigo em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, verso 30 e 31. Jeremias 5, 30 e 31. O livro de Jeremias é um livro cheio de proclamação da justiça de Deus, anúncio do cativeiro, é uma repreensão vigorosa aos pecados da nação de Judá. É um daqueles livros em que você tem um homem sofrido, que foi diante de um povo rebelde, e Deus o colocou para anunciar a palavra dele. E quando ele está falando com aquele povo, verso 30 e verso 31, diz assim: coisa espantosa e horrenda anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Que texto, não? Que texto. O que vai acontecer quando essas coisas chegarem ao fim? E ele está dizendo, o que ocorre aqui em Judá é que líderes pregam aquilo que não deviam, não falam a palavra do Senhor, mentem, e sabe o que o povo faz? O povo gosta. E nesse sentido existe uma conivência, e nos dias de Jeremias havia essa conivência entre liderança e o próprio povo, a própria nação, e ele está retratando aqui aquilo que acontece hoje. É bem moderno o nosso tempo, né? É bem moderno o nosso tempo. E então, se você for pregar em determinados lugares uma palavra como a gente tem pregado aqui, vocês têm ouvido aqui, provavelmente aqueles que estarão ouvindo não aceitarão, porque entenderão que ela é muito dura, ela é muito pesada, ela é sem graça, porque o povo não gosta de ser repreendido como Jeremias estava fazendo com aquele seu povo nos seus dias. Nós vivemos os mesmos dias do hiperindividualismo dos dias de Jeremias. As pessoas queriam ser alegres, felizes, adorar os seus deuses e serem abençoadas por Deus, ouvidas, providas por Ele, mas não queriam um compromisso de devoção a Ele, não queriam esse momento de viver uma vida para Ele. Eu digo do nosso hiperindividualismo porque alguns anos atrás o grande desejo nosso era ter uma sala com uma TV de tela não sei quanto. Depois nós passamos a desejar uma tela de um pouco mais. Quanto mais a tela fosse maior, melhor seria para a família. E então hoje nós temos um hiperindividualismo, cada um tem uma tela. Não é? Cada um tem uma tela.
Então ninguém atormenta ninguém, eu posso ter no meu quarto, na minha casa, uma tela na sala, uma tela no quarto, uma tela no outro, uma tela lá, ou a minha. Porque eu não quero abrir mão, eu não quero que os meus filhos aprendam de que eles podem compartilhar, abrindo mão de alguns desejos, de ver algumas coisas para estar junto, num ambiente onde todos estão. Tudo mudou, a autoridade está sendo substituída pela maneira como o homem se sente e relaciona com a verdade. A autoridade da verdade não é mais uma autoridade em si em muitos lugares. Isso existe um grupo lutando contra isso, mas a autoridade da verdade está sendo substituída pela maneira como o homem sente e pela maneira como ele se relaciona com a verdade. Isso é verdade para mim. E se é verdade para mim, tá bom. E não é mais a verdade que ele adora, ela não é mais a autoridade final, a palavra de Deus não é mais, a verdade em si não é mais a autoridade final, mas o indivíduo é. O profeta prega, o povo gosta. E então, quando isso acontece, nós vamos esvaziando as Escrituras e essa corrupção da verdade, por triste que possa parecer, não é só um problema daqueles que têm a responsabilidade de ensinar, mas um problema também de toda a igreja. E nós precisamos voltar e estabelecer alguns padrões para a família, que sejam padrões para um pai. Eu quero me concentrar hoje nele. O profeta Isaías afirmou que em seus dias a verdade andava tropeçando. Se você voltar algumas poucas páginas, Isaías 59, 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Um texto incrível esse. Assim a justiça retrocede, a retidão fica à distância, e a verdade caiu na praça e ela não consegue mais andar. Enfim, nós estamos diante de uma realidade antiga, que nós chamamos de moderna, e que alguns afirmam que é pós-moderna, e que um homem recentemente veio a público dizer que pós-modernidade, na visão dele, não existe. Um homem muito, muito forte teologicamente. Eu estou com ele, a pós-modernidade está em Gênesis 3. Não é? É bem moderno, né? Gênesis 3, está lá em Gênesis 3. Casais estão começando essa vida, precisam dessas convicções. Você, pai, precisa de convicção. Você, mãe, precisa de convicção. Pense. Por exemplo, alguns que vão casar aqui no futuro, pense o que vamos fazer quando os filhos chegarem. Vai ser matéria do nosso próximo encontro do Nutra, que eu vou apanhar, eu sei. O que fazer quando os filhos chegarem? O que nós faremos? Nós estamos dispostos a abrir mão de alguns dos nossos desejos de uma vida mais confortável para beneficiar os nossos filhos e pastorear o coração deles, para que quando eles estiverem indo para o mundo viver debaixo da supervisão de outros, eles terem os valores tão bem arraigados lá, que eu posso ficar seguro de que eu fiz o que devia fazer e cultivei neles aquilo que deveria ser cultivado. Nós precisamos decidir, são valores, são princípios. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso tomar decisões do que nós vamos fazer com o filho quando um filho desobedece sistematicamente. Eu preciso tomar decisões quando a família interferir dentro do nosso casamento. O que vai ser se papai interferir, se mamãe interferir, ou se um cunhado, uma cunhada, ou um tio interferir? Quais serão as nossas escolhas? São decisões que eu tomaria, sabe aonde? No namoro. Eu não sabia nada disso quando namorei, mas hoje eu sei. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria todas essas escolhas lá no namoro. Nós vamos andar por aqui, vamos andar por ali, eu vou ser um pai, eu vou ser uma mãe. E começa por quem vai ser o líder da casa. O movimento igualitário diz que tanto faz. Porque afirma que a questão da liderança passa pela queda, não passa pela queda. É muito antes da queda, essa questão da liderança foi estabelecida. Mas eu penso que 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 e 4, assim como a serpente enganou Eva, assim também temo que vocês possam ter o vosso coração enganado, seduzido pela serpente. E certamente esse pode ser um dos nossos grandes perigos. E Satanás vai oferecer todo tipo de distração para os pais, para que eles possam criar os seus filhos e se distanciem dos padrões bíblicos, enfim.
Hoje, quando se anda num carro, se tem uma tela atrás para o filho ir olhando a tela, não é? E o pai perde a oportunidade de interagir com o filho dentro do carro, porque esse é um padrão do nosso tempo. Ele vai em algum lugar e o filho dá trabalho, então ele leva uma tela para lá, porque o filho fica naquela tela, brincando naquela tela, e ele não sai dali, enfim, ele não dá trabalho para mim. E ao invés de eu ter o meu filho do lado comigo, eu tendo o trabalho de corrigi-lo, de dirigi-lo, de orientá-lo, de dizer sim, de dizer não, de dizer quando, de dizer para. E isso é parte do nosso trabalho como pais e discipuladores, e isso deveria ter sido decidido lá no passado. Esse ensino esvaziado tem norteado uma parcela considerável da igreja brasileira nos nossos dias. E nós não queremos ofender algumas pessoas, mas não nos preocupamos em ofender o padrão de Deus. Nós queremos agradar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não estamos preocupados se vamos ofender a Deus. Enfim, é algo que pode ser tolerado pelo povo e nós precisamos voltar, e eu sei que é isso que vocês estão fazendo aqui. Uma família precisa de padrões bíblicos para ser uma família sadia. Isso começa lá no namoro. Começa na liderança do namoro. Quem foi falar com quem? Quem facilitou as coisas para quem? Eu disse para minha filha, eu acho que é por isso, pastor Ruita, que ela está solteira com 35 anos. Né? E eu disse uma coisa simples para a minha igreja. Quem quiser namorar a Miriam pode, desde que conheça grego, conheça hebraico, tenha feito 5 anos de teologia, sente comigo umas 5 horas para conversar. Mas eu disse para ela, minha filha, nunca se apresente. Deixe que o homem venha até você. Nunca facilite as coisas. Deixe que ele tenha a coragem de ir até você e dizer, eu posso namorar com você? Já começou bem. E ela vai dizer, vou pensar. Não é assim que acontece? Mas quando eu facilito, uma mulher facilita demais a coisa, ela já está começando de uma maneira, enfim, ela tem que sinalizar, sem dúvida alguma, de que eu estou aberta para um relacionamento, mas não facilitar a coisa. Deixa o homem exercer sua liderança e começar esse processo desde cedo, indo lá e garimpando esse relacionamento. E eu gostaria de pensar sobre o que Deus espera, quais são as responsabilidades que Deus espera do marido e do pai. Do marido e do pai. E eu penso que você pode me ouvir hoje aqui e ir para casa depois e considerar e converse com sua esposa para ver, enfim, o que você deveria fazer como marido e como esposa lá na sua casa. Mas algumas responsabilidades do marido. Eu não quero enfatizar aqui que você deve amar a sua esposa. Eu vou partir do pressuposto que você já sabe isso. Eu imagino que você já foi bastante bem informado sobre amar sua esposa. Eu queria ir um pouco antes de fazer alguma coisa. Se eu quero ser um bom pai, eu não queria oferecer para você técnicas de paternidade, como você deveria fazer, mas eu queria oferecer para você um princípio que vai nortear todo o seu relacionamento com o seu filho e com sua família. Responsabilidade de um marido e de um pai que almeja ser exemplar é escolher andar diariamente na verdade, adorando exclusivamente e somente a Cristo. A responsabilidade de um marido e pai que pretende ser exemplar é escolher andar diariamente na verdade de Deus, adorando a Cristo somente. Nós somos seres adoradores, por criação nós somos seres adoradores. Resta saber, porém, a quem o pai e o marido vai adorar. E isso nós precisamos definir, e hoje cedo eu pretendia entrar nisso com os nossos alunos aqui no Nutra, e nem foi possível chegar lá. Eu preciso definir a quem eu quero adorar, se a Deus ou se a qualquer outra coisa. Se aos meus desejos, o meu prazer, minhas convicções pessoais, enfim. Toda a orientação que um marido e um pai vai oferecer para o filho repousa em cima desse fundamento. A quem ele quer adorar. E ele precisa andar e conhecer a Cristo e andar diariamente na verdade, e esse marido vai oferecer uma orientação firme para a sua casa. E eu não quero facilitar para você aqui, marido.
Você é o responsável final pelas decisões do seu lar. Você é o pastor da sua família. Eu vou dizer rapidamente aqui daqui a pouco. Você é o líder da casa. Você é quem oferece o norte para a casa ir. E você responde por isso diante de Deus. Você tem ovelhas debaixo do seu pastoreio. E você precisa conduzi-las. E essa é a sua responsabilidade. É você quem diz o que vai ser e o que vai acontecer dentro da sua casa, porque Deus assim determinou. E depende então se eu quero adorar somente a Cristo e escolher andar diariamente na verdade. E é isso que vai nortear o meu coração. A orientação de cada marido vai estar em cima desse fundamento. Nós fomos criados por Deus, Colossenses capítulo 1, verso 16, nós fomos criados por Deus para ser adoradores dele. Eu queria que você abrisse rapidamente, eu vou ler com você rapidamente alguns textos. Ou eles vão passar aqui, isso, está aqui, 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós fomos criados por Deus e para Deus, para a glória dele e não para a nossa. Nós fomos criados por Deus não para expressar na família os nossos desejos pessoais, as nossas convicções íntimas, enfim. Nós fomos criados por Ele e fomos criados para Ele. E nós somos adoradores porque nós devemos andar diariamente na verdade que Ele deixou para nós. Ou, como o povo de Jeremias, eu posso simplesmente gostar de um abaixamento aí de padrão e viver uma vida mais ou menos com Cristo, vivendo um padrão inferior. E eu poderia desejar isso, mas eu sei que não é o seu desejo e não é o desejo dos membros aqui dessa igreja. Nós somos criados por Deus e nós somos criados para Ele, não para nós. Meus desejos, meus ímpetos, aquilo que eu aprendi com o papai, que bom que se for um bom modelo é bom reproduzir, mas se não for eu preciso reproduzir o modelo divino. Eu que fui criado por pais espíritas e uma família de espíritas, que padrões eu poderia trazer para o meu casamento? Quais valores eu poderia trazer para minha esposa? Que tipo de educação eu poderia trazer para os meus filhos? Nenhuma. A maioria das realidades nas quais eu estava inserido eram realidades absolutamente pervertidas e perversas. E eu tive que lidar com isso no começo da minha vida cristã, quando nós começamos a caminhar, eu precisei escolher. Graças a Deus, Deus não nos deixa desamparados. Nós temos a palavra dele e ela nos ensina. E ela foi os marcos no asfalto, aqueles, não sei como é que chama aqui, olhos de gato, é isso? Aqueles olhos de gato na estrada que mantém dentro do caminho, enfim. Nós fomos criados para adorá-lo. Em Romanos 1,25 diz que aqueles indivíduos que rejeitam o Senhor inverteram a adoração e ao invés de adorar o Senhor, trocaram a adoração que era devida ao Criador por outro tipo de adoração. E o Senhor precisa ser adorado por mim o tempo todo como Pai. E eu queria dizer para você, eu sei que você trabalha muito, eu sei. Eu tenho um filho que sai de manhã para trabalhar, 7 da manhã, ele chega às 9 no trabalho. E depois ele sai às 6 da tarde, ele chega às 8, 8h15 em casa. 4 horas mais ou menos, todo dia, no trânsito. Ele chega cansado. E ele tem a liderança de adolescentes sob o cuidado dele. E ele tem a liderança de todo o grupo de crianças, são mais de 70 crianças, e ele tem sob o cuidado dele. E então, uma noite por semana ele descansa, e as demais noites ele estuda todas as noites. E ele estuda a Bíblia. E ele estuda pensando nas crianças e sai com muitos deles durante as noites para jantar com os adolescentes. E ele leva nas lanchonetes. É assim, no final de semana ele está cansado. E no final de semana ele vai ajudar a fazer alguma coisa na igreja no sábado e no domingo, porque você sabe que é uma bênção fazer isso daí, né? E então todos estão ali bastante cansados, mas é assim, eu não posso dizer, eu não tenho condição de aprender do Senhor mais, porque eu estou muito cansado. Eu sei. Todos nós estamos. Mas eu preciso dizer, Senhor, estudar a Tua palavra é prioridade, e andar na verdade para mim é crucial para que eu seja um líder
que adore o Senhor e que não perverta essa adoração como nós temos aqui. É o que Deus procura em nós. O Senhor procura adoradores, João 4. Ele diz exatamente isso. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É isso que Ele procura em nós, seres adoradores. E eu preciso pensar como pai de que eu tenho que caminhar na direção de adorá-lo, de louvá-lo, de bendizê-lo, de estudar a palavra dEle, de descobrir o que Ele pensa sobre as mais diversas situações. Eu não preciso aprender técnicas de paternidade, eu preciso aprender como eu amo a Deus. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu posso expressar esse amor para os meus filhos, mais eu posso expressar esse amor para minha esposa. Na verdade, Deus, ao longo da caminhada como família, vai oferecer muitas situações que são verdadeiros desertos. E esses desertos são desertos que visam tratar daquilo que acontece dentro de nós. Eu não sei se você já teve a experiência que Ivanice e eu tivemos durante mais de 30 anos. Muitas vezes, chegar no fim do mês, dia 31, e nós temos o nosso dinheiro entrando no dia 31, e no dia 1º nós não temos mais nada. Muitos de vocês tiveram essa situação, não precisa levantar a mão, não. Não quero saber, não. É uma situação bem dura você ter 3 filhos e de repente você olha a sua geladeira, você não tem o que você precisa, e você olha o calçado, não tem o que ele queria, enfim. E nós olhamos aquilo e pensamos, o que Deus quer conosco? Deus quer nos burilar. E quando o meu entendimento é que eu nasci para Deus e para Ele, a minha adoração é devida a Ele e eu quero adorá-lo cada dia, então eu quero adorá-lo cada dia em cada uma das necessidades que Deus se apresenta para nós. E nesse sentido, como foi bom passar por diversas vezes por desertos, eu queria que você abrisse em Deuteronômio capítulo 8. Eu não quero falar sobre um texto, eu quero falar sobre alguns textos para você aqui. Deuteronômio capítulo 8. Queria que você visse o versículo 2 e o versículo 3. Talvez o versículo 1 antes pudesse ser: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Aqui Moisés escrevendo para a segunda geração que nasceu no deserto. É o nome do livro, Deuteronomos, segunda lei. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para que Deus permite que alguma vez no primeiro dia do mês não tenha coisa na geladeira? Porque o sapato do meu filho furava e eu não tinha condição de trocar inúmeras vezes. Veja só o que ele diz: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Não é uma bênção? Quando você tem essa noção, eu posso abrir a geladeira e dizer, bom, não tem, mas aquele que tem todo o recurso sabe do que eu preciso e eu posso fechar e adorá-lo. E eu posso chamar o meu filho para a mesa e nós vamos comer aquilo que nós necessariamente não temos. E eu posso adorar o Senhor pelo tênis um pouco pior, e meu filho senta do lado e ele ora. E uma vez minha filha queria comprar uma boneca e ela orou a Deus, não tinha dinheiro. E então, mesmo os desertos, ela pequenininha, quantos anos tinha, meu bem? 4? 5? 6 anos. Pai, eu quero uma boneca que faz xixi. Coisa de menina, né? Quer uma boneca que faz xixi. E custava caro. E eu falei, filha, o papai não tem dinheiro. Coisa boa para o filho, da educação e no treinamento do nosso filho. Coisa muito boa. E então sentou no meu colo e orou e pediu, Deus, eu quero uma boneca, o senhor pode me dar se o senhor quiser? E ela disse, se o senhor quiser me dar a boneca, eu vou ficar feliz com a boneca. E eu orei e disse, Senhor, o senhor sabe o que é melhor. E ela no meu colo. E ela está aprendendo sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, as permissões de Deus. O que importa para um pai é adorar a Deus. As outras coisas ele vai, enfim. E então eu fui num congresso da Fiel, lá no comecinho, quando o congresso da Fiel só tinha 90 pessoas ainda. Faz tempo, né? Hoje vão 2.000, 3.000 pessoas. Eu estava lá com
o intérprete de um dos preletores estava lá, e ele é muito meu amigo, e ele me chamou para ir para o apartamento dele e perguntou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, eu não. E seus filhos? Eu disse, a Miriam está orando por uma boneca que faz xixi. Eu pensei que ia comprar o pinico. Mas ele tirou um valor e disse, está aqui o dinheiro, compre a boneca para sua filha. Então volta para casa, põe a filha no colo e senta de novo e diz, olha só o que Deus fez conosco. E nós oramos de novo e louvamos a Deus, exaltamos o Senhor. Por que eu te pus no deserto? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Uma baita lição para minha filha. Inesquecível, até hoje. 30 anos depois a boneca está guardada, porque ela tem claro para ela o que Deus fez. A mesma coisa o Davi ou meu filho Daniel queria um joguinho de futebol Pelé. É aquele joguinho de prego lá que, enfim, não tinha dinheiro, vai no shopping andar com o tênis rasgado e olha lá o negócio, enfim. E eu fiz a mesma coisa e alguém orou e disse, eu queria dar um presente para os seus filhos e deu um valor que comprava o futebol Pelé. Sabe para que Deus permite algumas situações duras para nós? Para nos provar, para nos humilhar, para saber o que está no nosso coração. Se há em você, Pai, a disposição de adorá-lo, independentemente da geladeira estar cheia ou vazia. Não raro, os nossos filhos aprendiam que eles tinham que orar pedindo para Deus graça para o dia seguinte, e isso é o que um pai pode ensinar para um filho. Isso é muito mais do que técnica. Fala isso, fala aquilo, anda aqui, anda ali. Eu preciso levar o meu filho a entender quem Deus é e o que Deus faz. E eu sei, pai, que você pode fazer isso com os seus filhos, oferecer certos padrões. Ah, mas eu tenho bastante recurso, eu sou uma pessoa abastada, então não dê tudo para o seu filho. E ensine o seu filho o que ele precisa pedir, ou quem sabe trabalhar para obter algumas coisas que ele pode ter. Não dê tudo o que ele queira, deixe-o passar algum tipo de desejo não atendido, para que Deus possa ter a oportunidade de suprir essa vida. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Não foi essa palavra que Jesus falou lá na tentação dele? Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Note bem, o marido não é chamado para trazer apenas sustento para casa. Também, um pai é chamado para também ensinar ao filho quem Deus é. Quem Deus é. E nesse sentido ele precisa trabalhar o coração dele, pai, para que aprenda do Senhor, estude a palavra do Senhor, cansado, exausto alguns dias, mas que ele chegue diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero te amar de tal maneira, de tal forma, que eu quero aprender a sua palavra, que eu quero ensinar para o meu filho a tua palavra. Quantas vezes levamos, em particular, e isso acontecia com os meus filhos, eu gostava de fazer compra com eles em particular. Então eu tinha um Fusquinha azul, e é o carro que eu podia ter, eu pus duas madeiras debaixo do banco da Ivanice para ela não cair. Porque não tinha como arrumar o carro naquela época. Eu precisava sair com o carro. Quando passava na água, ela levantava o pé. Assim, era uma farra sair. E muitas vezes, não, é verdade, isso que eu estou dizendo para vocês é verdade. Não estou inventando nada, não. A minha esposa está aí, ela pode confirmar isso para você. Os meus filhos iam atrás, enfim. Várias vezes eu pegava o carro, saía com a minha esposa do lado, ou saía com os meus filhos, um de cada vez. E nós íamos fazer coisas simples. Eu vou fazer compras. E por que eu quero sair com um de cada vez? Eu quero que eles me vejam em ação. Eu quero que eles vejam como o amor de Deus se expressa nas muitas situações da vida diferentes, em vários lugares, no trânsito, no supermercado, andando na rua, comprando na farmácia, indo no açougue, enfim. Conversando com pessoas, eu quero que eles vejam o que eu falo, eu quero que eles vejam como eu ajo. Por quê? Porque eu quero adorar o Senhor e a Ele somente. Eu quero andar na verdade adorando a Cristo somente e ponto, e acabou. E algumas vezes eu fui com um deles e
eu estava no mercado, uma senhora mais idosa estava com 2 pacotinhos e eu com um carrinho, e ela disse, eu posso passar na sua frente, eu só tenho 2 pacotinhos. Olha, o idoso não pode fazer isso, ele sabe que não. Mas ele fez. E então nós estamos ali, ele tem que ficar na fila dele, ou ele tem que esperar a vez dele. Mas ele é um manipulador e ele queria passar à frente de todo mundo, então eu olhei, eu acho que era o Davi ou o Daniel, e disse, e aí? Ele disse, sim, claro senhora, pode passar. E depois que nós saímos do mercado, nós conversamos e disse, sabe o que nós fizemos? O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? É apenas uma pessoa que passou na frente na fila. Uma baita oportunidade para ensinar acerca do amor de Deus, enfim. Por quê? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas nós estamos acostumados com modelos estanques de educação, de ensino dos filhos. Hora devocional, agora é hora de ir para a igreja, aqui é bíblico, ali é brincadeira. Isso não existe. E necessariamente eu preciso olhar para isso e pensar, em cada lugar que eu vou, eu quero ensinar o meu filho a amar a Deus em cada situação. E muitas vezes nós fazíamos o que a Ivanice fez muito bem. Ela fazia um bife para cada um só. E depois de um tempo, os meus filhos começaram a preferir o menor. Eu já percebi a influência. O maior fica para você. Até hoje é assim. Isso fica impregnado no coração deles quando um pai escolhe adorar a Deus e a Cristo somente andar na verdade. E depois um dia sai com outro filho e ele diz, pai, sabe que eu tenho um ídolo no meu coração? 6 anos, 7 anos. Falando que tem um ídolo no coração. Fiquei feliz. Né? Não que ele tivesse um ídolo no coração, mas que ele tivesse falado para o pai que tem um ídolo no coração. Ele não tem medo do pai. E ele pode conversar com o pai sobre qualquer coisa. E ele disse, mas ontem você pregando, eu vi claramente o ídolo que eu tenho no meu coração. Pai, eu queria pedir perdão para Deus. Pronto, vamos voltar para casa daqui a pouco. A gente adora o Senhor. Estava na rua, estava no carro. A mesma coisa faz com a Miriam. Enfim. Eu preciso entender que uma maneira de eu liderar a minha casa não é chegando em casa e batendo na mesa e dizendo aqui quem manda sou eu. Eu preciso amar a Deus, adorar a Cristo, andar na verdade, buscá-lo, desejá-lo intensamente. Isso não pode ficar oculto de maneira nenhuma. Isso não fica oculto de jeito nenhum. Entendendo que o coração é o centro que controla toda a vida, você tem aí um contraste quando você lê Deuteronômio capítulo 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Esse é o grande texto judaico, o Shema, vai amar a Deus intensamente, de toda a tua alma. Isso é intenso, esse verso é intenso. Não é uma questão de ir para a igreja, é uma questão de amar a Deus. Eu vou na igreja porque eu amo a Deus. É intenso. Eu quero o Senhor, eu anseio pelo Senhor. Assim como a corça aspira pela água, o meu coração anseia por ti. É intenso, ame o Senhor, Deus, de todo o teu coração, de toda a alma e de toda a força. Em Lucas 14, 25, não precisa abrir lá, ele está escrito, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Contraste, né? Eu amo a Deus, e sabe o que eu faço comigo? Eu esvazio. E então eu não preciso ter um desejo de satisfazer os meus interesses, porque Deus o faz. Num momento difícil da nossa vida, nós estávamos morando numa casa com 50, 60 anos, né, meu bem? A nossa casa. O pastor Ackley chegou a conhecê-la ainda, dormiu no chão lá, porque não tinha lugar para ele dormir. Mas a igreja disse, olha, nós queremos que você tenha uma outra casa. Era uma casa tão velha, mas tão velha, que quando parou um carro um dia na porta, eu fui pedir para ele tirar o carro, para eu guardar o carro, e ele disse, desculpe, eu pensei que a casa estava abandonada. Eu quase disse para ele, está tudo bem com você? Está tudo jóia? Mas ele saiu e enfim, era a nossa casa, nós não tínhamos recurso. A Ivanice era uma instrumentadora cirúrgica e eu era um pastor. E a igreja muito limitada, enfim.
Mas recentemente a igreja disse, nós queremos te dar uma casa. E pegou a nossa casa velha, derrubou, botou no chão e deu uma casa de 240 metros quadrados, nova em folha, bonita, linda de morrer. Quando que eu faria isso? Nunca. Não que eu saiba, eu não tenho nem competência para comprar uma casa, pastor Rui. Mas a igreja deu. Derrubou e deu. E eu disse, gente, não precisa, chorei para caramba, né? E então a igreja disse, não só queremos te dar casa, mas queremos te dar uma casa com tudo que tem de melhor. Quando que eu poderia ter um negócio desse na minha vida? Jamais! Minha casa hoje é moderna, você entra na minha casa e fala, esse pastor ganha bem, hein? Não fiz nada, aquilo lá não é nada meu, aquilo foi dado. Sabe o que meus filhos fizeram? Pai, como valeu a pena viver lá no passado? Como viveu a pena? Valeu a pena. Como valeu a pena experimentar aquilo que nós experimentamos? Essa é a razão pela qual Deus, às vezes, nos permite certas situações duras na vida, para saber o que está no nosso coração, se guardaríamos ou não os mandamentos dele. E eles, então, ficaram muito felizes quando deixaram a escola particular, porque eu não tinha dinheiro, e foram para a escola do Estado. Você sabe o que é a escola do Estado, né? E os meus filhos foram para a escola do Estado bem cedo. Depois de se formarem, pós-graduados todos hoje, e depois de se formarem por boas faculdades, e alguém ajudou a fazer o curso todinho deles, eles disseram, pai, você sabe que foi uma grande coisa eu ter ido para a escola do Estado? Os 3. Eu disse, o quê? Ele disse, então, eu falei, filha, você sabe o que aconteceu com o papai quando o papai deixou você no primeiro dia, lá na porta da escola do Estado? Eu voltei para casa e chorei. Eu disse, eu não tenho condição de dar uma escola melhor para o meu filho. Sabe o que meus filhos disseram? Foi uma grande experiência para nós. Aprendemos a amar pessoas que estão em situação tão difícil, pai, que nós olhamos aquilo e tivemos compaixão deles. Não é incrível? E sabe o que aconteceu com eles? Cada um se formou. E eu disse, meu Deus, como será a faculdade? Não tenho dinheiro para pagar. Então aparece uma mulher e diz assim, Deus tem mexido com o meu coração e eu queria pagar metade da faculdade para cada um dos seus filhos até eles completarem a faculdade toda. Para que Deus coloca alguns desertos no nosso coração? Sabe para quê? Pai, para saber o que vai no seu coração. E quando você decide amar a Deus e andar na verdade, andar uma vida centrada em Cristo, isso influencia diretamente os seus filhos. E então eu posso liderá-los por um exemplo muito especial. Ao que o marido escolhe adorar, o que ele fará? Ele vai se curvar, ele vai se sacrificar, ele vai se deter, ele vai se submeter, ele vai buscar, ele vai esperar, ele vai servir, ele vai dar para, ele vai falar a respeito, ele vai buscar significado, ele vai pensar muito a respeito, ele vai gastar muito tempo com ele e vai despender a energia dele, despender a energia e recursos dele. Eu costumo dizer, não goste muito desse mundo. Não goste muito desse mundo. Aqui não é a nossa pátria. Eu recebi um homem de Macaé na nossa igreja domingo passado, ele ficou 5 dias até quarta-feira na minha casa, um missionário da Hungria, de Palavra da Vida Hungria, o Felipe Santos, ele é da segunda igreja, ele veio aqui, ele pregou aqui. E ele ficou na minha casa 5 dias agora e nós conversamos bastante, e ele disse, sabe que eu falei com a liderança da Palavra da Vida Hungria que estava lá, os húngaros que estavam lá, vocês não entendem o que é ser um estrangeiro. Ele disse, vocês não entendem o que é ser um estrangeiro. Um estrangeiro precisa andar na rua com passaporte. Eu tenho carta por um período de tempo. Se eu for fazer uma compra, eu preciso provar 10 vezes mais quem eu sou do que vocês que são nativos. E vocês tratam os estrangeiros de uma maneira quase impessoal e sem misericórdia. E eu olhei para aquilo e disse, não é isso que Deus espera de nós? Que nós tenhamos uma visão de que somos estrangeiros nessa terra. Não goste muito desse mundo, não. Ande com um passaporte celestial. Não goste tanto daqui. Não goste tanto daqui. Viva intensamente aqui, mas não aprecie tanto esse mundo para você não se curvar a ele, não sacrificar-se por ele, não se deter nele, não submeter-se a ele, não gastar suas energias nele, não pensar muito a respeito dele. Quando o marido não adora a Deus, e quando o marido não tem o Senhor como seu refúgio,
ele vai encontrar qualquer outro refúgio. E aí ele vai dirigir a família dele também. Quando ele não tem o Senhor como seu refúgio, porque ele escolheu adorar outros deuses, como o texto de Romanos diz, ele vai escolher outros refúgios. Olha só, a igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Ele estudou 3 anos com aquela igreja. Sabe o que é estudar 3 anos com o apóstolo Paulo? Tanto pública quanto particularmente, 3 anos. Quando ele saiu da igreja, ele disse, eu estou saindo daqui, e eu sei que quando eu partir, entrarão lobos vorazes, e dentre vós mesmos se levantarão alguns. É isso que ele diz, não é? E então ele sai. Depois de um tempo, ele escreve a carta dele aos Efésios. Uma carta densa, cheia de teologia, uma carta muito linda. Mas chegam 40 anos depois, quando a carta é escrita, quando o Apocalipse é escrito e uma carta é dirigida à igreja de Éfeso, você sabe o que está escrito lá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. 2:4. Apocalipse 2:4. Abandonaste o primeiro amor. É possível que nós mudemos, Deus não muda. Mas quando eu decido adorar outra coisa que não o Senhor, uma substância, uma pessoa, uma imagem, um ídolo ou qualquer coisa, então meu coração muda e provavelmente não mais eu adoro o meu primeiro amor. Não é o primeiro namorado, primeira namorada, como alguns dizem que é inesquecível. Não, não é isso que a Bíblia diz. É colocar o Senhor em primeiro lugar. O primeiro amor é tê-lo como o primeiro amor na vida. E eu posso não adorar a Deus e ter outros refúgios. E quando os problemas surgirem para esse marido, quando chegar esse momento duro, ele pode substituir a sua confiança em Deus por alguns refúgios. Jeremias capítulo 13, verso 25. Jeremias 13, verso 25. Esta será a sua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esquecestes de mim e confiaste em mentiras. Quando eu não adoro a Deus, então os meus refúgios serão muitos outros, como comida. Eu preciso me refugiar em algo que me satisfaz, que me alegra. Sono, porque aí eu não penso. Drogas, viagens. Quem sabe viajando eu vou espairecer, não é? Esportes, música, leitura e leitura e leitura, televisão. Quem sabe outra pessoa, bebidas fortes, sexo, pornografia, fantasias, imaginações, compras, gastar dinheiro, fugir, sair, dirigir, andar, correr, dedicar-se inteiramente ao trabalho, ou quem sabe de uma maneira mais piedosa, dedicar-se intensamente à igreja, aos hobbies. Quando o Senhor não é aquele a quem eu adoro, eu começo a confiar em mentiras. E então um pai vai dirigir sua família dessa maneira. E eu queria que você pensasse sobre isso. Eu já vou terminar aqui, viu, pastor? Já vou terminando aqui o meu caminhar aqui. Enfim. Eu queria que você olhasse o relógio, mas não balançasse, ele não quebrou, não. Eu já termino já. Enfim. Um marido que escolhe adorar a Deus, ele vai conduzir os seus filhos e poderia comemorar um Dia dos Pais feliz. Ele poderia olhar para os seus filhos e dizer, eu tenho conduzido meus filhos no caminho que eles devem andar. E filhos entendem os limites. Filhos entendem os limites. Filhos apreciam pais que adoram a Deus, que servem o Senhor, que dependem do Senhor e que não buscam satisfação nele mesmo. Está vendo como não tem técnica aqui? Eu amo a Deus e esse amor de Deus se expressa de tantas maneiras na vida dos meus filhos que eu vou vivendo cada dia para a glória dele, enfim. Um pastor, um pai, um marido sabe para onde vai. E ele sabe pastorear, e ele sabe para onde ele está conduzindo o seu rebanho. O Senhor Jesus se refere a si mesmo como bom pastor. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se o nosso papel é ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, o marido podia tomar essa metáfora como
fundamento para ele viver a vida dele. Ele vai conduzir sua família e a família segue. Hoje o papel de alguns maridos é empurrar a casa. O modelo bíblico é a família segue. Não empurra, a família segue. O modelo é tão bom. E aquele modelo é tão exemplar. E é uma pessoa tão piedosa que vale a pena seguir e os filhos entendem os limites. E vivem dentro desses limites. Hoje, quando nós saímos para comer alguma coisa, os nossos filhos dizem, sabe, que privilégio nós temos a condição de comer hoje num restaurante aqui ou ali, porque nós não tínhamos, como Deus é bom para nós. Eles cresceram assim. Eles viveram uma vida de dependência do Senhor. Isso eles compreendem perfeitamente. E um pai lidera, porque ele sabe para onde vai. Eu quero que os meus filhos amem a Cristo e a Cristo somente e obedeçam a palavra dele. E eu quero que eles me sigam, porque eu torno a palavra dele agradável. Não fácil, mas eu quero que eles saibam que amar a Deus é uma delícia, isso é excelente, é parte da vida. Como é bom, como é bom. E os filhos vão seguir. Eu quero terminar com um texto de João capítulo 13, verso 12, até em diante, um pouquinho. Você tem aqui um modelo. Se você quiser ser um pai apreciado por seu filho, Filipenses 4:9 diz, e o que de minha parte ouvistes, e aprendestes, e vistes, isso praticai. Um pai vai ser um bom líder se ele liderar por meio do seu exemplo. Olha só, João 13, verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, sendo eu o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para, como eu vos fiz, façais vós também. Eu deveria ter de tal forma uma atitude de adoração e devoção a Deus, que os meus filhos deveriam olhar para isso e dizer, eu quero fazer igual. E saiba, pai, quer você queira, quer não, quer concorde, quer não, o seu filho vai mirar em você. O seu filho vai mirar em você. Quer você seja um modelo, quer não seja, ele vai olhar para você. E nesse sentido, seria bom que teu filho te visse orando muitas vezes. E abrisse as portas do seu quarto e te visse orando. Te visse lendo a Bíblia. Te visse conversando com a mamãe. Te visse falando na mesa da refeição sobre a graça de Deus, o amor dele. É assim. Assim como eu vos fiz, também façais vós também aos outros. Esse é um grande motivo para a gente hoje pensar de que, como pai, eu vou parar por aqui, nós podemos desenvolver uma vida cristã que adora o Senhor, que ama o Senhor, deixando os nossos filhos absolutamente seguros de que há um Deus soberano que gerencia todas as coisas, que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele e que eu posso adorá-lo. Ele pode permitir doenças na nossa vida de casado, como pais. Quantas vezes nós fomos já para o hospital, meu bem? 30 vezes. Em 37 anos de casado, mais de 24 cirurgias. Em família. E sai um, entra outro. Miriam entra no hospital, pegou um vírus assim no joelho, e o médico disse, talvez tenhamos que amputar a perna esquerda dela um pedaço. E lá vamos nós orar, e aparece um médico de repente lá e diz, o que está acontecendo aqui com essa moça? Essa moça está... Não, vamos já para a mesa de cirurgia, a gente opera aqui, e tirou o líquido que tinha lá, pronto, acabou. 11 dias depois vai o outro filho para o hospital, então fica internado mais 11 dias, porque o apêndice suporou. Vai vendo. Deus é bom em todo o tempo, a adoração, e adoração, e adoração, e adoração. E sabe o que os filhos fazem? É assim que é para viver. E quando eles crescem, então eles vão dizer, é assim que é para viver. E agora eles têm um padrão e um modelo, e você pode comemorar o seu Dia dos Pais, dizendo, imperfeito eu sou, pecador eu sou, alguém que está devendo muito para se parecer com Cristo,
mas que bom que Deus me alcançou com a graça dele e eu estou comunicando isso para os meus filhos. E eu quero que eles aprendam a viver dependentes do Senhor, amando a Deus sob qualquer situação que possa acontecer. Eu não preciso ficar ensinando tecniquinhas. Eu preciso amar o Senhor e certamente o Senhor vai derramar a graça dele sobre cada um de vocês, pais. Queria que você curvasse sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela igreja que o Senhor me permite hoje compartilhar sua palavra. Muito obrigado pelo grupo, pelos irmãos, por aqueles que hoje estão aqui nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que derrame graça na vida de cada pai que aqui está, cada marido. Ajude-os, ó Pai, a crescerem nesse relacionamento com o Senhor, de tal maneira que eles se agradem do Senhor, se alegrem com o Senhor, se satisfaçam no Senhor e repitam a canção de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, ainda que não haja gado no campo, eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Ó Deus, permita que haja uma devoção desses pais buscando estudar essa palavra que o Senhor nos deixou, que são os marcos da estrada que nos conduzem com retidão. Ó Deus, opera para que eles sejam maridos parecidos, de caráter parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Criem filhos que vejam o modelo dos pais de piedade e os filhos desejem ser como seus pais. Abençoe os pais que aqui estão, ó Deus. Derrame graça sobre eles. Supra cada uma das necessidades deles. E que o Senhor, ó Deus, nesse processo receba toda a honra, receba toda a glória. Opera, ó Deus, poderosamente na vida das famílias dessa igreja. E muito obrigado por ter uma igreja tão vigorosa e sadia nesse lugar. Preserva o teu povo aqui. Abençoa o teu povo aqui. E que a tua paz esteja com cada um deles. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.